Existe um jardim no fim da Rua das Acácias que poucos conhecem, não porque seja secreto ou escondido, mas porque as pessoas, ocupadas demais com suas vidas apressadas, simplesmente esqueceram de olhar. É um jardim modesto, cercado por uma velha grade de ferro pintada de branco que já viu dias melhores. Mas se você parar, nem que seja por um instante, e realmente observar, verá que ali existe algo especial, algo que transcende as flores, a terra e o tempo. Esta é a história de Henrique Almeida, 78 anos de vida, mãos enrugadas pela idade e pelo trabalho, olhos azuis desbotados como um céu de inverno, e um coração que, apesar de tudo, ainda insiste em bater. Mas antes de conhecermos quem Henrique é hoje, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender como um homem se torna guardião de um jardim de rosas, como o amor floresce e como, mesmo depois de murchar, suas raízes permanecem profundas demais para serem arrancadas. 52 anos atrás, Henrique era um jovem de 26 anos que trabalhava como marceneiro no centro da cidade. Era um homem simples, de poucas palavras, mas com mãos habilidosas que transformavam madeira bruta em móveis que contavam histórias. Cada peça que ele criava levava um pedaço de sua alma, um traço de seu caráter silencioso, mas profundo. Foi numa tarde de primavera, quando as jacarandás tingiam as calçadas de roxo, que Henrique conheceu Helena. Ela entrou na marcenaria com um vestido azul claro que dançava ao vento, trazendo consigo o perfume de rosas que cultivava no pequeno jardim de sua casa. Helena tinha 23 anos, cabelos castanhos que caíam como cascatas sobre os ombros e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas não era apenas sua beleza que chamava atenção, era a forma como ela olhava o mundo, com uma curiosidade genuína, como se cada momento fosse um presente a ser desembrulhado com cuidado. Preciso de uma estante, ela disse, a voz suave como pétalas. Mas não uma estante qualquer. Preciso de algo que possa guardar não apenas livros, mas memórias. Henrique, que raramente se impressionava com pedidos dos clientes, sentiu algo diferente naquelas palavras. Havia poesia nelas. Havia vida. Memórias? Ele perguntou, erguendo o olhar de suas ferramentas. Helena sorriu. Sim, porque um livro não é apenas papel e tinta, não é? É um lugar onde vivemos outras vidas, um refúgio. E esse refúgio merece um lar digno. Naquele momento, sem saber, Henrique começou a construir não apenas uma estante, mas o alicerce de uma vida compartilhada. Durante 3 semanas, ele trabalhou naquela peça com uma dedicação que surpreendeu até a si mesmo. Escolheu a madeira mais nobre, lixou cada centímetro até que ficasse macia como seda. Entalhou detalhes delicados nas laterais, pequenas rosas que brotavam da madeira como se tivessem vida própria. E a cada tarde, Helena voltava à marcenaria para ver o progresso, não porque duvidasse do trabalho de Henrique, mas porque gostava de estar ali. Gostava de vê-lo trabalhar em silêncio, com aquela concentração quase meditativa. Gostava da forma como ele parava, inclinava a cabeça, observava a peça de diferentes ângulos, como um pintor diante de sua tela. Conversavam pouco nessas visitas, mas o silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de promessas não ditas, de olhares que diziam mais que palavras, de sorrisos tímidos que revelavam sentimentos crescendo como plantas em solo fértil. Quando a estante ficou pronta, Henrique a entregou com uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho pelo que havia criado, tristeza porque aquilo significava que Helena não teria mais motivos para voltar. Mas Helena tinha outros planos. É perfeita, ela disse, passando os dedos pelas rosas entalhadas.
Mas sabe o que falta? Henrique balançou a cabeça, confuso. Alguém para ajudar a encher ela de histórias. E foi assim que começou, com uma estante, com rosas de madeira, com um convite implícito para escreverem, juntos, a história mais importante de suas vidas. Henrique e Helena se casaram 6 meses depois, numa cerimônia simples, na pequena igreja do bairro. Não houve luxos ou excessos, apenas amigos próximos, família e a promessa sussurrada de que estariam juntos em todos os jardins da vida, nos floridos e nos áridos. Compraram uma casa modesta na Rua das Acácias, número 47. Não era grande, mas tinha algo que Helena amava. Um quintal espaçoso, banhado de sol pela manhã e acariciado pela sombra das árvores à tarde. O lugar perfeito para um jardim. Vamos plantar rosas, ela anunciou no primeiro dia, ainda cercada por caixas de mudança. Muitas rosas, de todas as cores que conseguirmos encontrar. Henrique, que até então nunca havia se interessado por jardinagem, sentiu-se tomado pelo entusiasmo de Helena. E juntos, naquela tarde de sábado, começaram a cavar a terra, a preparar o solo, a sonhar com as flores que ali brotariam. Nos meses seguintes, o jardim ganhou vida. Helena conhecia cada tipo de rosa, cada cuidado específico, cada segredo para o faz-clos florescer com vigor. Rosas vermelhas, como paixão, brancas como neve recém-caída, amarelas como o sol de agosto, cor-de-rosa como o céu ao entardecer, e até as raras rosas azuis, que Helena conseguiu cultivar após inúmeras tentativas. Henrique aprendeu com ela. Aprendeu sobre paciência, sobre dedicação, sobre como algo tão delicado quanto uma rosa podia ser, ao mesmo tempo tão resiliente. Aprendeu que jardins, como relacionamentos, exigem cuidado constante, atenção diária, amor que não desiste nos dias difíceis. E os dias eram bons. Como eram bons! Todas as manhãs, antes do trabalho, Henrique caminhava pelo jardim com Helena. Ela apontava as novidades. Um botão prestes a abrir, uma folha que precisava ser removida, um inseto benéfico que havia chegado. E ele ouvia, absorvendo não apenas as informações, mas a paixão com que ela falava, a forma como seus olhos brilhavam ao observar uma rosa desabrochando. Aos sábados, faziam piqueniques no jardim. Sentavam-se sobre uma manta xadrez, rodeados pelo perfume das rosas, e conversavam sobre tudo e sobre nada. Sobre os livros que Helena lia, sobre os móveis que Henrique criava, sobre os sonhos que tinham para o futuro. Quando formos velhinhos, Helena dizia, deitada na grama com a cabeça no colo de Henrique, vamos passar os dias aqui, só nós dois, e as rosas, não vamos precisar de mais nada. Henrique passava os dedos pelos cabelos dela, agora mais longos, e sorria. Não vamos mesmo. Os anos passaram como folhas ao vento, rápidos, suaves, cheios de beleza. Eles não tiveram filhos, não por escolha, mas porque a vida decidiu assim. Houve tristeza assim. Houve choro silencioso em noites solitárias, mas houve também aceitação e a compreensão de que o amor não precisa de herdeiros para ser completo, que duas pessoas podem ser um universo inteiro. O jardim se tornou o filho deles. Cada rosa, uma criança que exigia cuidados. Cada estação, um ciclo de vida que acompanhavam com devoção religiosa. Na primavera, celebravam os novos brotos. No verão, glorificavam-se na abundância das flores. No outono, preparavam o jardim para o descanso. E no inverno, aguardavam pacientemente o renascimento. Os vizinhos começaram a conhecer o jardim de Henrique e Helena. Às vezes, alguém passava pela calçada e parava apenas para admirar. Algumas pessoas pediam permissão para entrar, para fotografar,
para simplesmente sentar ali por alguns minutos e respirar aquela paz. E Helena nunca negava, porque para ela, beleza era para ser compartilhada, não escondida. Um jardim é como o amor, ela dizia. Quanto mais você divide, mais ele cresce. Mas como todas as histórias de amor na Terra, esta também enfrentou suas tempestades. Henrique tinha 52 anos quando Helena começou a sentir as primeiras dores nas articulações, que ela atribuía à idade. Cansaço, que ela justificava pelo trabalho no jardim. Falta de ar, que ela ignorava com um sorriso, dizendo que estava apenas fora de forma. Foi Henrique quem insistiu para que ela fosse ao médico, e foi Henrique quem segurou a mão dela quando o diagnóstico veio como uma tempestade inesperada em céu azul, câncer. Uma palavra tão pequena, 4 sílabas apenas, mas com o poder de desmoronar mundos. Helena tinha 49 anos. Os médicos falaram sobre tratamentos, sobre quimioterapia, sobre chances e estatísticas. Mas Helena ouviu tudo com uma calma que surpreendeu a todos, exceto Henrique. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que ela tinha quando uma rosa adoecia. Quando uma geada ameaçava o jardim, quando a vida apresentava seus inevitáveis desafios, era o olhar de quem aceita, mas não desiste. Vamos lutar, ela disse a Henrique. Naquela noite, deitados na cama que haviam compartilhado por tantos anos, mas não vamos deixar que isso roube nossa alegria. Promete? Henrique, com a voz embargada, prometeu, e lutaram como lutaram. Helena enfrentou os tratamentos com a mesma coragem que enfrentava qualquer coisa na vida. Perdeu os cabelos, mas não o sorriso. Perdeu o apetite, mas não a vontade de viver. E nos dias bons, quando as náuseas davam trégua, ela ia ao jardim, sempre ao jardim. Henrique tornou-se enfermeiro, cozinheiro, jardineiro-chefe e, acima de tudo, companheiro constante. Reduziu as horas na marcenaria, contratou um assistente para assumir a maior parte do trabalho, porque nada, absolutamente nada, era mais importante do que estar ao lado de Helena. Ele aprendeu a fazer os chás que ela gostava. Aprendeu a massagear seus pés inchados pelos medicamentos. Aprendeu a ler para ela quando os olhos dela cansavam. E aprendeu a cuidar do jardim sozinho, porque houve dias em que Helena não tinha forças nem para sair da cama. Mas em cada rosa que ele regava, ele via Helena. Em cada pétala que desabrochava, ele sentia a presença dela. O jardim se tornou não apenas um lugar de beleza, mas um santuário de esperança. Houve momentos de graça, momentos em que a doença parecia recuar, em que Helena voltava a ter energia, em que eles podiam fingir, nem que fosse por algumas horas, que tudo estava bem. Nesses momentos, sentavam-se juntos no jardim, de mãos dadas, em silêncio, apenas existindo um ao lado do outro. Se eu pudesse escolher, Helena disse numa dessas tardes, escolheria viver tudo de novo, exatamente como foi, até este momento. Porque cada segundo ao seu lado valeu a pena. Henrique apertou a mão dela, incapaz de falar, porque as palavras eram insuficientes para expressar o oceano de sentimentos que habitava seu peito. A luta durou 3 anos. 3 anos de altos e baixos, de esperanças renovadas e sonhos desfeitos, de lágrimas escondidas e sorrisos corajosos. E então, numa manhã de outono, quando as folhas começavam a cair e o ar trazia o primeiro frio da estação, Helena partiu. Foi tranquilo. Ela adormeceu durante a noite com a mão de Henrique segurando a sua e simplesmente não acordou. Como uma rosa que, após dar toda a sua beleza ao mundo, fecha as pétalas pela última vez. Henrique sentou-se ao lado dela
por horas. Não chorou, ainda não. Apenas segurou sua mão, ainda morna, e agradeceu. Agradeceu por cada dia, por cada memória, por cada segundo de amor compartilhado. Quando finalmente se levantou, quando os paramédicos vieram, quando os trâmites burocráticos da morte precisaram ser cumpridos, Henrique se moveu como um autômato. Respondeu perguntas, assinou papéis, fez ligações, mas sua alma estava em outro lugar. Estava flutuando em algum espaço, entre o antes e o depois, entre o que foi e o que nunca mais seria. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Henrique acordava todas as manhãs esquecendo, por um breve e cruel instante, que Helena não estava mais ali. Estendia o braço para o lado da cama e encontrava apenas o vazio. Então a lembrança voltava, pesada como chumbo, dolorosa como espinhos. A casa estava silenciosa demais. Antes, havia sempre sons. Helena cantarolando enquanto lia, o barulho de suas chinelas no chão de madeira, sua risada suave quando ele contava alguma história do trabalho. Agora, havia apenas o tic-tac do relógio e o eco de sua própria respiração. As pessoas vieram, é claro, vizinhos trazendo comida que Henrique mal tocava, amigos oferecendo condolências que soavam vazias, não por falta de sinceridade, mas porque não há palavras que preencham o buraco deixado por quem amamos. A família, preocupada, sugerindo que ele se mudasse, que fosse morar com alguém, que não ficasse sozinho. Mas Henrique recusou todas as ofertas. Como poderia deixar aquela casa? Como poderia abandonar o jardim? Porque o jardim era tudo que lhe restava de Helena. Nos primeiros dias após a morte dela, Henrique nem conseguia olhar para o jardim. Era doloroso demais. Cada rosa era uma lembrança, cada caminho um passeio que não fariam mais juntos. Cada banco uma ausência que gritava. Mas aos poucos, como uma planta que insiste em crescer, mesmo através do concreto, Henrique encontrou na jardinagem não um lembrete da dor, mas um bálsamo para ela. Começou devagar, apenas regando, depois removendo ervas daninhas, então podando e, finalmente, plantando novas roseiras, como Helena teria querido. O jardim tornou-se sua rotina, sua terapia, sua conexão com ela. Todas as manhãs, antes do sol nascer completamente, ele estava lá, com as mãos na terra, conversando com as rosas como se elas pudessem ouvi-lo. E talvez pudessem. Talvez Helena pudesse. A rosa branca está linda hoje, ele dizia. Você ficaria orgulhosa. Tem 12 botões prontos para abrir. Ou tive que tratar as vermelhas, pulgões de novo. Mas usei aquela receita que você me ensinou. O sabão com alho funcionou. Vizinhos que passavam pela rua às vezes paravam e observavam o velho Henrique falando sozinho no jardim. Alguns achavam triste, outros tocante, mas todos reconheciam que ali estava um homem que amava profundamente e que havia encontrado no cultivo de flores uma forma de manter vivo aquele amor. Os anos passaram. Henrique envelheceu. Os cabelos que eram castanhos ficaram brancos. As costas que eram retas curvaram-se levemente. As mãos que eram firmes começaram a tremer de vez em quando. Mas ele nunca parou de cuidar do jardim. Aposentou-se da marcenaria aos 65, entregando o negócio ao assistente que havia treinado. E a partir de então, dedicou-se inteiramente às rosas. Acordava com o sol. Ia dormir quando as estrelas surgiam. E, entre uma coisa e outra, estava no jardim. Vizinhos se mudavam. Novos chegavam. Crianças cresciam. O bairro mudava. Mas o jardim de Henrique permanecia uma constante em meio ao fluxo da vida. Uma ilha de beleza num mundo que às vezes parecia ter esquecido
o que beleza significa. Houve momentos de solidão profunda, é claro. Noites em que Henrique sentava-se na sala, olhando para a estante que havia construído para Helena, agora cheia de livros que ela nunca terminaria de ler, e sentia o peso da ausência como nunca. Houve momentos em que ele se perguntava por que ainda estava aqui, quando ela se fora. Qual era o propósito? Por que continuar? Mas então vinha a manhã. E o jardim o chamava, e ele lembrava que enquanto houvesse rosas para cuidar, enquanto houvesse beleza para cultivar, enquanto houvesse um pedaço de Helena vivo naquelas pétalas, ele tinha um propósito. Aos 75 anos, Henrique teve seu primeiro susto sério de saúde. Um infarto, leve enquanto podava as rosas num dia quente de janeiro. Foi a vizinha, a jovem Mariana, que morava 3 casas adiante, quem o encontrou desfalecido entre as flores e chamou a ambulância. No hospital, médicos falaram sobre cuidados, sobre não fazer esforço excessivo, sobre aceitar as limitações da idade. Henrique ouvia com paciência, mas no fundo sabia que não seguiria completamente aquelas orientações. Como poderia parar de cuidar do jardim? Era tudo que tinha. Mariana, uma mulher de 30 anos com 2 filhos pequenos, começou a visitar ele regularmente. Trazia comida, verificava se ele estava bem, oferecia ajuda com tarefas domésticas. E aos poucos, Henrique aceitou sua presença. Não porque precisasse, mas porque havia uma bondade genuína nela que lembrava, de forma tênue, Helena. Senhor Henrique, ela dizia, usando o título respeitoso que ele nunca pediu, mas ela insistia em usar. Deixe eu lhe ajudar com o jardim. Preciso aprender. Quero ensinar meus filhos sobre plantas. E assim, Henrique ganhou uma aprendiz. Mariana vinha 2 vezes por semana, às vezes com os filhos, Lucas de 7 anos e Sofia de 5. E Henrique, que nunca teve filhos próprios, descobriu uma alegria inesperada em ensinar. Mostrou a Lucas como identificar pragas. Ensinou Sofia sobre as diferentes cores das rosas e o que cada uma simbolizava. E para Mariana, transmitiu todos os segredos que Helena havia lhe ensinado décadas atrás. As rosas são como pessoas, ele dizia, ajoelhado na terra, apesar da dor nos joelhos. Cada uma tem suas peculiaridades. Esta aqui, a vermelha, precisa de mais sol. Aquela branca prefere sombra parcial. A amarela é resistente, quase nunca adoece. A rosa, delicada, exige cuidados constantes. Os anos seguintes trouxeram mais declínios. Henrique perdeu parte da audição. A visão começou a falhar, nublada por cataratas que ele relutava em operar. As mãos, aquelas mãos que criaram móveis magníficos e cultivaram jardins deslumbrantes, tremiam cada vez mais. Mas ele continuava. Todo dia, chuva ou sol, frio ou calor. Aos 77 anos, caiu enquanto carregava um saco de adubo. Quebrou o pulso. Ficou 3 meses com gesso. Mariana assumiu o cuidado completo do jardim nesse período, visitando-o diariamente, seguindo meticulosamente as instruções que ele dava da cadeira onde estava sentado, incapaz de ajudar fisicamente, mas presente em espírito. A rosa azul ali, ele dizia, apontando com a mão boa, precisa ser transplantada, está crescendo demais naquele canto. E Mariana, com paciência infinita, transplantava. Quando o gesso finalmente saiu, Henrique voltou ao jardim com renovado fervor. Mas algo havia mudado. Ele podia sentir. O corpo não respondia como antes. Tarefas que levavam minutos agora levavam horas. E havia uma exaustão que não passava, não importa quanto descansasse. Foi Mariana quem sugeriu, com delicadeza, que talvez fosse hora de reduzir o tamanho do jardim. Podemos focar nas suas rosas favoritas, senhor
Henrique. Manter um espaço menor, mais manejável. Mas Henrique recusou com um aceno de cabeça. Cada rosa ali tinha sido plantada com Helena, ou por causa dela. Como poderia escolher quais ficariam e quais seriam removidas? Seria como escolher quais memórias guardar e quais descartar. E assim ele persistiu, teimoso, dedicado, sabendo, no fundo de seu coração cansado, que não poderia fazer isso para sempre, mas determinado a fazer enquanto pudesse. O inverno chegou particularmente rigoroso naquele ano. Henrique estava com 78 anos, quase 79. Os meteorologistas previram geadas fortes, as piores em décadas. Henrique preparou o jardim com cuidado meticuloso, cobriu as roseiras mais delicadas, reforçou as proteções, verificou cada planta, cada raiz, cada broto adormecido, esperando pela primavera. Vamos passar por isso juntas. Ele sussurrou para as rosas, suas companheiras silenciosas de tantos anos, como sempre passamos. Mas este inverno era diferente. Henrique podia sentir, não apenas no frio que penetrava até os ossos, mas em algo mais profundo, uma mudança no ar, um presságio de que algo estava chegando ao fim. As geadas vieram noite após noite. O jardim era coberto por um manto branco e cruel. Henrique acordava a cada madrugada, ignorando o frio, e saía para verificar as plantas, para garantir que as proteções estavam segurando, para fazer o que fosse necessário. Mariana implorou que ele parasse. Senhor Henrique, o senhor vai ficar doente. Deixe-me fazer isso, por favor. Mas ele recusava. Como poderia dormir sabendo que seu jardim, o legado de Helena, estava vulnerável? E então veio a pior noite, uma geada tão intensa que formou cristais de gelo nas janelas, que congelou a água nos canos, que transformou o mundo em uma paisagem de inverno, de conto de fadas e pesadelo. Henrique saiu, envolto em cobertores, e caminhou pelo jardim. A luz fraca de sua lanterna via os estragos, folhas enegrecidas pelo frio, galhos quebradiços, rosas que não sobreviveriam, e algo dentro dele quebrou também. Sentou-se no banco de madeira, aquele mesmo onde tantas vezes havia sentado com Helena, e pela primeira vez em anos chorou. Chorou pelas rosas, chorou por Helena, chorou pela passagem implacável do tempo, chorou pela solidão, pela velhice, pela inevitabilidade da perda. Foi ali que Mariana o encontrou horas depois, quando o sol começava a nascer, e ela, preocupada, foi verificar. Ela o cobriu com mais cobertores, sentou-se ao seu lado e simplesmente ficou ali. Não disse que tudo ficaria bem, porque não ficaria. Não ofereceu falsas esperanças. Apenas ofereceu presença. Quando Henrique finalmente falou, sua voz estava quebrada. Não sei se consigo mais, Mariana. Não sei se tenho forças. Então descanse, ela respondeu suavemente. Descanse e deixe-me cuidar. Você ensinou-me bem. Confie em mim. E pela primeira vez, Henrique cedeu. Não completamente, mas um pouco. O suficiente para permitir que Mariana assumisse mais responsabilidades. O suficiente para reconhecer que ele não era mais o jovem que podia trabalhar do amanhecer ao anoitecer. Mas quando a primavera finalmente chegou, algo milagroso aconteceu. Apesar da devastação do inverno, apesar das previsões sombrias, muitas das rosas sobreviveram. Não todas, mas muitas. E aquelas que sobreviveram brotaram com uma força e beleza que surpreendeu até Mariana. É como se elas estivessem lutando, ela disse a Henrique enquanto observavam juntos o jardim renascendo, como se soubessem que não podem desistir. Henrique assentiu, tocado demais para falar, porque ele entendia, as rosas eram como ele, velhas
marcadas pelo tempo. Mas se recusando a desistir enquanto houvesse vida, ele voltou ao jardim com renovada, embora cautelosa, energia. Suas mãos, mesmo trêmulas, ainda sabiam o que fazer. Seus olhos, mesmo fracos, ainda reconheciam cada planta. Seu coração, mesmo cansado, ainda batia pelo jardim. Mas havia algo diferente naquela primavera. Uma área do jardim, onde antes havia um canteiro próspero de rosas multicoloridas, estava completamente morta. A geada havia sido implacável ali. Nenhuma planta sobrevivera. Henrique olhou para aquele espaço vazio com uma tristeza profunda. Ali, ele e Helena haviam plantado suas primeiras rosas juntos. Ali estava o coração do jardim. Vamos replantar? Mariana sugeriu. Vamos trazer vida de volta a este espaço. Mas Henrique hesitou. Seria capaz, teria forças para começar de novo? Ou seria melhor deixar aquele espaço vazio, um memorial para o que foi? Durante semanas, ele evitou aquela área, cuidava do resto do jardim, mas não conseguia olhar diretamente para aquele canteiro morto. Era doloroso demais. Até que uma manhã, ao amanhecer, enquanto caminhava lentamente pelo jardim com sua bengala, ele parou e realmente olhou. E em vez de ver morte, de repente viu possibilidade. Mariana, ele disse quando ela chegou para a sua visita semanal, vamos precisar de mudas, muitas mudas. E juntos eles recomeçaram. Henrique não podia cavar como antes, mas podia instruir, podia escolher as mudas, podia decidir onde cada uma seria plantada. E podia, com mãos trêmulas mas determinadas, colocar a primeira muda na terra. Era uma rosa branca, a favorita de Helena. Para você, ele sussurrou, se ajoelhando com dificuldade ao lado do buraco que Mariana havia cavado. Para que você saiba que eu ainda estou aqui, que ainda me importo, que ainda amo. Nos dias seguintes, o canteiro foi replantado. Rosas de todas as cores, jovens e cheias de promessas. E Henrique, apesar da dor nas costas, apesar do cansaço, sentia-se mais vivo do que havia se sentido em meses. O verão chegou quente e generoso. As rosas explodiram em cores. O jardim nunca estivera tão bonito, diziam os vizinhos. Era como se a própria natureza estivesse celebrando a resiliência daquelas plantas e do homem que as cuidava. Henrique passava horas sentado no banco, apenas observando. Havia uma paz naquilo, uma aceitação. Ele estava velho. Sabia disso. Seu tempo estava chegando ao fim. Sabia disso também. Mas por enquanto, por este momento, estava ali. E o jardim estava ali. E isso era suficiente. Mariana continuava vindo. Agora com menos frequência, porque Henrique insistia que ela passasse mais tempo com os filhos. Mas ela nunca faltava aos sábados. Aquele era o dia deles. Dia de cuidar do jardim juntos, de conversar sobre a vida, de compartilhar o silêncio confortável que só amigos verdadeiros conseguem. Senhor Henrique, ela perguntou num desses sábados, o senhor nunca pensou em escrever sobre as rosas, sobre tudo o que aprendeu? Henrique sorriu. Helena sempre dizia que eu deveria, mas eu não sou bom com palavras. Minhas mãos falam melhor que minha boca. Então, deixe que suas mãos escrevam, Mariana disse. Ensine-me, ensine meus filhos. E quando você não puder mais estar aqui, nós continuaremos e ensinaremos outros. E assim suas mãos continuarão falando. A ideia tocou Henrique profundamente. A imortalidade não através de filhos biológicos, mas através de conhecimento transmitido, através de jardins cultivados por mãos que ele ensinou. E assim começou uma nova fase. Henrique se tornou professor
oficialmente, não apenas de Mariana e seus filhos, mas de qualquer um que quisesse aprender. Jovens do bairro começaram a aparecer, curiosos. Alguns vinham por interesse genuíno em jardinagem. Outros, simplesmente atraídos pela aura de tranquilidade que o jardim exalava. Henrique recebeu a todos, compartilhou tudo o que sabia, e ao fazer isso, percebeu que estava compartilhando não apenas técnicas de jardinagem, mas filosofias de vida, paciência, dedicação, amor pelo que se faz, respeito pelo tempo das coisas. Uma rosa não floresce porque você quer, ele dizia aos jovens aprendizes. Ela floresce quando está pronta. Você pode criar as condições ideais, pode cuidar, pode nutrir, mas no final precisa ter paciência, precisa confiar no processo. E eles ouviam, absorvendo não apenas as palavras, mas a sabedoria que vinha de uma vida inteira de cuidar, de perder, de continuar apesar de tudo. Mas como todas as estações, o verão teve que ceder lugar ao outono. Henrique acordou uma manhã sentindo algo diferente. Não era dor, exatamente. Era mais uma sensação de despedida, como se seu corpo estivesse se preparando para algo. Ignorou o pressentimento e foi ao jardim, como sempre fazia. Mas seus passos estavam mais lentos, seus movimentos mais cuidadosos. Havia uma fragilidade nele que não estava ali ontem. As rosas do canteiro replantado estavam magníficas. A rosa branca que ele havia plantado primeiro, a rosa de Helena, estava especialmente deslumbrante, grande, perfeitamente formada, exalando um perfume que parecia encher o jardim inteiro. Henrique sentou-se diante dela e apenas olhou. E naquele momento, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu Helena. Não de forma sobrenatural ou mística, mas na forma como o vento movia as pétalas, na forma como o sol iluminava a rosa, na forma como o perfume alcançava seus sentidos. Era como se ela estivesse ali, ao seu lado, como nos velhos tempos. Eu sinto sua falta, ele disse em voz alta, sem se importar se alguém ouvisse. Todos os dias. Mas você sabia disso, não sabia? Você sempre soube. O vento soprou suavemente, movendo as rosas como se elas estivessem dançando. E Henrique sorriu. Nos dias seguintes, ele continuou sua rotina, mas havia uma leveza nele, como se um peso que carregara por anos estivesse sendo lentamente removido. Fez questão de passar mais tempo com cada pessoa que vinha ao jardim. Com Mariana, conversou longamente sobre os cuidados de inverno que se aproximavam. Com Lucas e Sofia, contou histórias sobre Helena, sobre como ela amava aquele jardim, sobre como cada rosa tinha uma história. Esta aqui, ele disse, apontando para uma rosa amarela, foi a primeira que sua avó conseguiu fazer florescer em pleno inverno. Ela ficou tão orgulhosa, tirou uma foto e mandou para todos que conhecia. As crianças riram, deliciadas com a ideia de alguém tão empolgado com uma flor. E esta rosa azul? Sofia perguntou, tocando delicadamente uma pétala. Henrique suspirou. Essa foi especial. Levamos anos tentando cultivá-la. Rosas azuis são raras, difíceis. Mas Helena não desistia. E quando finalmente floresceu, ela dançou. Sim, dançou aqui no jardim como uma menina. Ele parou, perdido na memória. Eu gostaria que vocês a tivessem conhecido. Nós a conhecemos, Lucas disse, com a seriedade de uma criança sábia. Através das rosas, ela está aqui. E Henrique percebeu que o menino estava certo. Helena não estava apenas em suas memórias. Estava no jardim, em cada flor, em cada folha, em cada pedaço de terra cuidadosamente cultivado. Novembro chegou trazendo os primeiros sinais de que o inverno não estava longe.
As noites esfriavam, as manhãs vinham cobertas de orvalho pesado, e os meteorologistas começaram a falar sobre a possibilidade de geadas precoces. Henrique preparou o jardim com todo o cuidado que podia reunir, mas ele sabia em seu coração que este seria seu último inverno ali, não porque fosse morrer, necessariamente, mas porque seu corpo estava dizendo que não conseguiria passar por outro ciclo assim. Mariana, ele disse numa tarde fria, preciso lhe pedir algo. Ela parou de podar e olhou para ele com preocupação. Qualquer coisa, senhor Henrique. Quando eu não puder mais, quando chegar a hora, prometa que cuidará do jardim. Não por mim, mas por Helena, por todas as rosas, por tudo o que isso representa. Mariana sentiu lágrimas nos olhos. Eu prometo, mas não fale assim. O senhor ainda tem muito tempo. Henrique sorriu tristemente. Todos queremos acreditar nisso, mas a verdade é que ninguém sabe quanto tempo tem. Helena tinha 49 anos. Eu estou com 78. Vivi o dobro do que ela viveu depois que nos casamos. E sou grato por cada dia, mas também estou cansado. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Mariana abraçou o velho. Um abraço longo, apertado, cheio de afeto e gratidão. O Senhor não apenas me ensinou sobre rosas, ela sussurrou. Ensinou-me sobre amor, sobre dedicação, sobre como continuar quando parece impossível. Naquela noite, a primeira geada chegou. Não foi tão forte quanto a do ano anterior, mas foi suficiente para lembrar Henrique de que o tempo estava passando, que as estações continuavam seu ciclo eterno, indiferentes aos desejos humanos. Ele acordou cedo, como sempre, e foi ao jardim. As rosas estavam cobertas por uma fina camada de gelo que brilhava à luz do amanhecer. Era bonito e triste ao mesmo tempo. Caminhou lentamente entre os canteiros, verificando cada planta. A maioria estava bem protegida, mas havia sempre alguma que precisava de atenção extra. Foi quando ele a viu. No canteiro replantado, isolada das outras, havia uma única rosa que não deveria estar ali. Uma rosa vermelha profunda, tão escura que era quase púrpura. Ela não estava ali ontem. Ele tinha a certeza, verificara cada centímetro daquele canteiro. Mas ali estava ela, perfeita, intocada pela geada, como se existisse em seu próprio microclima. Henrique aproximou-se, o coração batendo forte. Com mãos trêmulas, tocou a rosa. As pétalas eram macias, perfeitas. O perfume, inebriante. Havia algo sobrenatural naquela flor, algo que desafiava a explicação. E então ele soube, no fundo de seu coração, com uma certeza que ultrapassava lógica ou razão, ele soube. Era Helena. Não literalmente, é claro. Henrique não era supersticioso, mas aquela rosa, surgindo assim, naquele momento, naquele lugar, era um sinal, um lembrete, uma mensagem dizendo: eu ainda estou aqui. Eu nunca fui embora. Nos dias seguintes, Henrique mal conseguia afastar-se daquela rosa. Ela desafiava todas as leis da natureza que ele conhecia. Enquanto outras rosas começavam a murchar com a aproximação do inverno, esta florescia cada vez mais. Enquanto outras precisavam de proteção contra o frio, esta parecia imune. Mariana ficou igualmente perplexa quando ele mostrou a ela: Senhor Henrique, eu estava aqui há 3 dias. Esse espaço estava vazio. Eu mesma verifiquei. Como pode ter crescido tão rápido? Henrique balançou a cabeça. Não sei, mas ela está aqui. E ela é perfeita. Durante a noite, incapaz de dormir, Henrique levantou-se e foi até a janela que dava para o jardim. À luz da lua, ele podia ver a rosa vermelha praticamente brilhando entre as outras. E pela primeira vez em 26 anos,
Desde a morte de Helena, ele sentiu paz completa. Você sempre soube encontrar formas de me surpreender, ele sussurrou para a noite. Mesmo agora, as semanas passaram. Dezembro chegou e a rosa continuava, desafiando o inverno, geadas, tudo. Era como se tempo não tivesse poder sobre ela. Henrique sabia que deveria dizer algo a alguém, contar sobre a rosa impossível. Mas ele manteve para si, compartilhando apenas com Mariana, que prometeu manter o segredo. As pessoas não entenderiam, ela disse, mas eu entendo. E sei que a senhora Helena também entenderia. Vizinhos começaram a notar. O senhor Henrique parecia diferente, mais leve, mais em paz. Alguns comentavam que ele parecia até mais jovem, embora isso fosse impossível. No Natal, Lucas e Sofia vieram visitá-lo com presentes feitos à mão. Um desenho do jardim, um poema sobre rosas. Henrique recebeu tudo com gratidão transbordante. Vocês me deram algo que eu pensei ter perdido, ele disse às crianças. Me deram família. E era verdade. Mariana e seus filhos haviam se tornado a família que ele nunca tivera biologicamente. E o jardim, de certa forma, era filho de todos eles agora. Janeiro veio quente, como costuma vir no verão do hemisfério sul. O jardim estava em glória plena. E a rosa vermelha impossível continuava ali, mais linda do que nunca. Henrique acordou numa manhã, sabendo que este seria um dia importante. Não sabia como sabia, mas sabia. Havia algo no ar, uma espera, uma expectativa. Tomou seu café devagar, saboreando cada gole. Vestiu sua roupa mais confortável e foi ao jardim. Sentou-se no banco, aquele velho banco que havia testemunhado tantos momentos, e simplesmente observou o sol nascendo e pintando tudo de dourado, os pássaros cantando suas sinfonias matinais, as rosas dançando suavemente ao vento e a rosa vermelha ali como um farol de amor eterno. Ele não percebeu quando Mariana chegou. Só notou sua presença quando ela sentou-se ao seu lado, em silêncio. Às vezes não há necessidade de palavras. Ficaram ali por horas, apenas existindo, apenas sendo, apenas estando presentes naquele momento perfeito. Foi quando o vento soprou, mais forte que o usual, e algo extraordinário aconteceu. A rosa vermelha, aquela rosa impossível, soltou uma pétala. Apenas uma. E ela flutuou no ar, dançando, girando, como se tivesse vida própria. A pétala viajou pelo jardim, passando por cada roseira, cada canteiro, cada canto que Helena e Henrique haviam criado juntos. E finalmente, suavemente, pousou na mão de Henrique. Ele olhou para aquela pétala, perfeita, macia, ainda exalando perfume, e chorou. Mas não de tristeza, de gratidão, de compreensão, de aceitação. Porque, naquele momento, ele entendeu a mensagem. Helena estava dizendo que estava tudo bem, que ele havia honrado a memória dela, que havia vivido bem, que havia amado bem e que, quando chegasse sua hora, ela estaria esperando. Obrigado, ele sussurrou, segurando a pétala como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Obrigado por não me deixar sozinho. Mariana, testemunhando aquilo, também chorava, porque ela havia visto, ela havia sentido. Havia algo sagrado naquele momento, algo que ultrapassava a compreensão. Henrique viveu mais 5 anos após aquele dia. 5 anos de paz, 5 anos de jardins florescendo, 5 anos de ensinar, de compartilhar, de amar. A rosa vermelha permaneceu no jardim, impossível como sempre, desafiando estações, desafiando o tempo. E Henrique a visitava todos os dias, como visitaria o túmulo de alguém amado, mas com alegria em vez de tristeza. Quando finalmente partiu, aos 83 anos, foi em paz.
adormeceu durante a noite, com um sorriso nos lábios, segurando ainda aquela pétala que havia guardado com tanto cuidado. Mariana herdou o jardim como prometera e continuou o trabalho. Lucas e Sofia cresceram ali, aprenderam ali, amaram ali, e quando tiveram seus próprios filhos, trouxeram ao jardim de Henrique e Helena para ensinar-lhes sobre rosas, sobre amor, sobre como beleza pode ser cultivada mesmo nos tempos mais difíceis. A rosa vermelha ainda está lá, até hoje. Gerações vieram e se foram, mas ela permanece, imutável, perfeita, impossível. Alguns dizem que é uma lenda, outros que é apenas uma rosa particularmente resistente. Mas aqueles que conheceram Henrique, aqueles que ouviram sua história, sabem a verdade. Sabem que ali, naquele jardim, na Rua das Acácias, número 47, o amor encontrou uma forma de se tornar eterno, não através de palavras ou monumentos, mas através de pétalas e perfume, através de terra e cuidado, através da dedicação silenciosa de um homem que amou tão profundamente que até a morte não pôde separar. E se você passar por lá, se parar e realmente olhar, se permitir sentir em vez de apenas ver, você também verá. Verá que alguns amores não terminam. Eles apenas mudam de forma, transformam-se, florescem eternamente em jardins que nunca deixam de existir, enquanto houver alguém para cuidar, para lembrar, para amar. Esta é a história de Henrique e Helena, de um homem e uma mulher, de um jardim e suas rosas. Mas também é sua história. É a história de todos nós que amamos, que perdemos, que continuamos. Porque no final, a lição que o jardim ensina é simples. O amor verdadeiro não morre. Ele se transforma, continua, floresce. Então cuide de seu jardim, seja ele de rosas ou de memórias, de sonhos ou de esperanças. Regue com dedicação. Pode, com cuidado, proteja-o nos invernos da vida. E quando a última rosa florescer, quando aquela rosa impossível surgir para você, reconheça menos-a pelo que é. Um sinal de que aqueles que amamos nunca realmente nos deixam. Eles permanecem em pétalas e perfume, em memórias e jardins, em cada belo momento que escolhemos criar, apesar da dor, apesar da perda, apesar de tudo, porque no fim, tudo o que realmente importa é isto, que amamos, que fomos amados, e que esse amor, de alguma forma, encontrou uma maneira de florescer eternamente. Obrigado por não me deixar sozinho.